Oi, moçadinha! Hoje nós vamos falar sobre números fracionários. Fração é a parte do inteiro que foi dividido em partes iguais. Olha o nosso exemplo. Nós temos uma barra completa, que é a barra azul. Ela representa o 1, que é um inteiro. E abaixo nós temos uma placa rosa, que foi dividida em 5. Nós pegamos esse inteiro e dividimos ele em 5 partes iguais. Prestem bastante atenção. Para ser uma fração, as partes têm que estar divididas em partes iguais. Observem. Uma pizza foi dividida em 6 pedaços e apenas 3 pedaços foram comidos. Sendo assim, podemos falar que comeram 3/6 da pizza, onde o 6 foi a parte que foi dividida, em quantas partes a pizza foi dividida, e o 3 foram as partes comidas. Numerador e denominador. O numerador são as partes tomadas do inteiro, ou seja, a parte colorida da minha figura. E o denominador são as partes divididas do inteiro, em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Então, no meu exemplo, eu tenho um círculo que foi dividido em 5 partes iguais. Eu colori 3 partes. Então, o meu numerador é o 3 e o meu denominador é o 5. Outro exemplo, uma barra de chocolate. A minha barra de chocolate, ela foi dividida em 15 partes. E o João comeu 4 partes dessa barra de chocolate. Então, as minhas partes comidas foram 4/15. Agora vamos lá. Leitura de frações. Nos nossos exemplos anteriores, eu já falei algumas frações, como a do chocolate, 4/15, a da pizza, 3/6. Então, para fazermos a leitura de frações, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. Quando o denominador for entre os números 2 e 9, nós lemos para o número 2, meio. Olha o nosso exemplo, 1/2. E nos demais, do 3 até o 9, nós vamos usar os nomes dos números decimais. Por exemplo, 1/3, 1/4, 1/5 e assim por diante, até inteirar o 9. Quando o denominador for maior que 10, nós vamos ler primeiro o numerador e depois o denominador. E acrescentamos o avos, a palavra avos. Então, vamos lá. Por exemplo, 1/14, 1/35, 1/98. Então, nós lemos primeiro o numerador e depois o denominador, nós lemos o número corretamente e acrescentamos a palavra avos. Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, lemos o numerador acompanhado de décimos para 10, centésimos para 100 ou milésimos para 1000. Por exemplo, 1/10, 23 centésimos, 10 milésimos. Atenção! O denominador nunca poderá ser 0. Quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Então, olha o nosso exemplo. 5/5.
O nosso numerador é 5 e o nosso denominador também é 5. Isso quer dizer que ele é igual a 1 inteiro. Galerinha, essa foi a nossa aula sobre números fracionários. Espero que tenham gostado e até a próxima.